Bom, gente, tudo bom? Dando continuidade aqui, né? Algumas pessoas pediram para a gente terminar os slides para vocês terem todos os instrumentos para a prova, né? É, eu parei no momento que a gente fala sobre o movimento operário. Então você vai começar o seu raciocínio sobre o movimento operário pensando no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento das cidades. São dois movimentos que a gente pode chegar e a gente já pode ter um entendimento que esses movimentos eles vão convergir. O primeiro movimento de convergência é o crescimento da população. O segundo movimento de convergência é você ter uma economia mais industrializada. Então você vai tendo a figura do operário. O operário ele vai ser a junção daquele imigrante do campo, daquele cara que vem do campo para a cidade atrás de trabalho, que vai se juntar com o imigrante estrangeiro, vai se juntar com o ex-escravo e seus descendentes, desculpa. Então, assim, esse movimento operário, ele surge a partir do momento que você tem um crescimento óbvio de uma massa operária, e esses operários, eles se entendem agora como operários. O que é você se entender como operário? É você perceber que você tem algo que te liga a um outro. E o que te liga a um outro é a sua identidade dentro das forças produtivas. Qual é a sua identidade dentro das forças produtivas? Você é operário, você vive de operar uma fábrica. Então, você começa a ter o entendimento de que os seus problemas políticos passam por você ser operário. Os seus problemas políticos, eles estão ligados à sua situação econômica, ou melhor, a sua posição dentro das forças produtivas. Então, você começa a se identificar. Nesse Brasil urbano, nesse Brasil republicano que eu estou colocando para vocês, eu tenho o crescimento do movimento operário de base anarquista, num primeiro momento. Depois eu tenho o crescimento do movimento socialista, do movimento comunista muito forte no Brasil. No mundo, o comunismo ele vai superando o anarquismo, sobretudo a partir da materialização dos ideais socialistas na Revolução Russa de 1917, onde você coloca um caráter mais palpável, mais palatável a, é, ao processo revolucionário. É como se alguém dissesse assim: o anarquismo ele não consegue ser tão palpável quanto os ideais comunistas que já se materializaram. Em 1922, eu tenho a criação do Partido Comunista do Brasil, em resposta ao crescimento e organização desses operários, né? A gente já conversou muito sobre essa vida urbana no começo do século, né? Como vocês podem ver nas imagens que eu coloco para vocês, é uma vida urbana que se coloca em meio a dois processos distintos, o de urbanização, né, muito inspirado no padrão europeu, repito, e muita atenção nisso, para a prova, inclusive, uma urbanização muito baseada dentro de um padrão europeu, né, é, com as suas casas, com as suas avenidas, esse entusiasmo todo com a energia elétrica cortando as ruas. Então, só que esse processo é um processo também terrivelmente excludente, onde você vai excluir boa parte da população que morava nessas regiões onde agora vão passar essas largas avenidas, que eram sinônimo de progresso e tudo mais. Inclusive, eu usei o exemplo aqui em São Paulo de Higienópolis, né? O bairro da higiene, onde esse processo de urbanização e exclusão social ele se faz com muita força. No Rio de Janeiro, a capital da República, isso vai ganhar muito contorno dentro das reformas de Pereira Passos, e se a gente quiser, a gente pode trazer esse raciocínio não só estacionado nas reformas de Pereira Passos, mas também a gente pode estabelecer um raciocínio que vai falar dos grandes eventos. As Olimpíadas no Rio de Janeiro trouxeram também um movimento de urbanização muito excludente, né, onde comunidades inteiras foram derrubadas e sem qualquer discussão.
dentro de um sentido mais amplo de cidade, de sociedade. Então, assim, simplesmente você tinha que tirar aquelas pessoas de lá, porque ali, falando do exemplo mais recente, teria alguma coisa ligada às Olimpíadas, ok? É, Dando continuidade aqui, para a gente entender esses movimentos sociais urbanos, ele é um movimento ligado à pós-escravidão, resumindo para vocês, né, a crescente industrialização. A gente vai ter, e aqui é um ponto que eu quero deixar muito claro, é que esse crescimento ele vai gerar uma tensão muito forte entre o Estado e as pessoas. Muita atenção nessa palavra, que ela vai aparecer em algum momento na vida de vocês. Arbitrariedade. O que que é uma postura arbitrária? Quando é que você comete um arbítrio? É quando você faz algo ligado tão somente na sua vontade de fazê-lo. Então, o que que é uma posição arbitrária do Estado? É uma posição onde o Estado ele se coloca, onde o Estado ele coloca as suas medidas em prática sem qualquer tipo de consulta, né? Sem qualquer tipo de entendimento democrático do que tem que ser a construção de uma sociedade. A isso podemos chamar de arbítrio do Estado, né? Fiquem ligados que essa expressão vai aparecer em um dado momento para vocês, ok? Então, esse crescimento desordenado dessas cidades, né, que ela vai conviver com esses dois paralelos, né, uma população que cresce e um Estado que entende o seu desenvolvimento, as suas cidades, sem essa população. Isso vai gerar um choque, isso vai gerar uma tensão. Eu acho que eu posso lembrar a vocês que a gente vive num país historicamente racista, então esse choque, essa tensão, ela vai descambar para um racismo muito grande, e esse racismo ele vai se materializar nas ações do Estado, né? Sobretudo no que diz respeito à proibição das religiões de matriz afro, a proibição do samba, a proibição dessas manifestações dentro do perímetro urbano. E, naturalmente, as ações do Estado elas vão prevalecer com a sua força nas regiões mais pobres, nas áreas mais pobres, né? Outra coisa também que vai marcar esses movimentos sociais urbanos é que as pessoas começam a se organizar nos seus sindicatos. E os seus sindicatos eles vão ganhar muita força em termos de representatividade política. São os sindicatos que vão ser o representante político desses trabalhadores. Lá na frente a gente vai entender quando Vargas vai tirar a força desses sindicatos, mas por hora vamos entender o sindicato como a manifestação política máxima desses trabalhadores. Tá ok? Beleza? É nesse período também que a gente vai ter uma série de transformações no que diz respeito à educação. A educação no Brasil ela vai ganhar contornos, primeiro porque ela vai ser de base de orientação, né, desses ideais positivistas que constroem a República. Se você está atento lá desde o começo dessas aulas, você já me ouviu falando que o positivismo ele é o elemento fundamental da República. O positivismo ele é o aparato ideológico fundamental do golpe republicano e dos primeiros anos da República no Brasil. E então, quando esses caras são vitoriosos, é natural que a gente entenda que o positivismo vai ser o elemento fundamental da construção dessa nova nação. Ok? E essa nova nação que vai se constituir ideologicamente também. E qual é o braço mais próximo, né, entre o aparato ideológico e a população? É a escola. O que faz a ponte entre o aparato ideológico do Estado e a população é a escola. A escola é o mecanismo pelo qual o Estado coloca ali o funcionamento da sua ideologia. Afinal de contas, é onde você forma as ideias. Então, essa educação do começo do século XX, o período que a gente está estudando, ela é uma educação. Bom, gente, continuando aqui a falar sobre a escola,
tá? Eu tenho também uma coisa que vai ser atrelada à educação, e esse é o elemento mais importante, né? Não que o outro não seja, acho que vale a pena a gente pensar na educação como esse aparato de instrumentalização ideológica da sociedade, ou seja, onde o Estado aproveita para colocar sua ideologia, né? Mas a escola, ela vai ser também um elemento fundamental na história do Brasil agora, porque eu vou ter a vinculação entre cidadania e educação. A Constituição nova, a nova Constituição Republicana, a Constituição de 1891, e isso é uma coisa que você pode usar lá no seu roteiro de estudos, ela vai tirar do voto a obrigatoriedade de você ter determinada renda, e a partir de agora você vai ter que ser alfabetizado para votar. O que basicamente no Brasil não traz tanta diferença assim, porque só as pessoas mais ricas eram alfabetizadas, continua um movimento elitizado, posto que eu tenho 20% da população alfabetizada. Então a participação política continua muito restrita e a República ela não cumpre o que ela promete no que diz respeito de ampliar a participação política das pessoas. Tá? Só que eu tenho aqui um movimento de uma classe média que vai querer cada vez mais, né? Eu falei para vocês que a gente tem movimentos urbanos, a gente tem um crescimento operário, só que a gente também tem um crescimento de uma classe média que vai cada vez mais demandar cidadania, que vai querer ser cidadã, né? Vai querer perceber-se como cidadã. Então, essa classe média que demanda cidadania, ela vai buscar cada vez mais a educação e a gente vai ter também esse movimento operário cada vez mais buscando educação para os seus filhos. Então, a partir de 1910, quando eu tenho as reformas educacionais mais complexas no Brasil, eu tenho a partir de 1910 em diante, eu vou ter um crescimento de uma busca pela escola, sobretudo pela escola pública. Eu acho que vale a pena a gente usar esse momento para fazer uma reflexão no que diz respeito ao seguinte: não havia um projeto até o século XX, um projeto consistente de educação, como a Inglaterra já tem desde o século XVIII, discutindo educação com mais força e tudo mais. A educação no Brasil, ela é construída no intervalo aí de 70 anos, onde você coloca educação, você coloca escolas num país continental. Então, isso é um dos elementos fundamentais para a gente entender também o fracasso educacional da rede pública no Brasil, né? Você vai ouvir algumas pessoas falando, mais velhas, falando, no meu tempo a escola pública é que era boa, que funcionava assim, assim, assim. Entretanto, era um tempo onde a escola ainda atendia muito pouca gente. Nos anos 40, a escola não atendia tantas pessoas, nos anos 50 também não. Então, esse movimento de você criar uma educação pública é um movimento muito recente na história do Brasil. E ele vem desse período. Então, e ele vem de um período onde você começa a associar educação à cidadania. E todo mundo, digamos assim, corre para ter educação. Outro elemento fundamental é que o crescimento das camadas urbanas, ele vai aumentar o crescimento pela educação também. Por quê? Porque o modo de se viver na cidade, ele é um modo que exige muito mais que você seja alfabetizado, escolarizado. Não que no campo você não precise da alfabetização, mas digamos assim, você sobrevive muito mais sem a alfabetização do que você sobrevive na cidade. A exigência de escolaridade ela é muito maior na cidade. Então, a gente vai entender o crescimento das escolas no Brasil a partir também desse crescimento urbano. São Paulo vai viver um movimento muito forte de um, digamos assim, entusiasmo pela educação, onde várias escolas vão ser construídas, aproveitando ainda uma estrutura até física dos jesuítas que eles deixam, né? Então, assim, o que acontece? Quando você tem o crescimento das cidades, o crescimento de uma vida urbana, você tem também em acompanhamento a isso, ou acompanhando isso, o crescimento da busca por aparelhos educacionais e o entendimento que a educação é uma política de Estado. Por que a educação é uma política de Estado? Porque serve como aparato ideológico e porque atende essas demandas da classe média. Bom,
E de que maneira essa educação ela se materializava, né? Deixei separado, e você tem esses dados no slide, que está disponível para vocês, alguns elementos fundamentais dessa educação que vai ser construída no período republicano. Valorização do método intuitivo, liberdade e cientificismo. Foi uma educação inspirada nos ideais de Pestalozzi e de Rousseau, né, principalmente na ideia de que todos podem aprender e que você pode pegar um indivíduo e transformá-lo a partir da educação. Ainda dentro do positivismo, é uma educação que tenta tirar da sala de aula todo o aspecto religioso, todo o aspecto divino, né? Uma metafísica abstrata, como eu coloco aqui para vocês, e ele tenta partir de uma coisa mais concreta, mais científica, né? Muito na educação ela é ligada com essa ideia de progresso, e quanto mais educação, mais progresso. Ensino laico, ou seja, não ligado a alguma religião, entendendo que o Estado agora é laico e não é ligado à religião. E o que seria um currículo acumulativo enciclopédico? É esse currículo que a gente basicamente tem até hoje, onde você acumula informações, muito embora escolas terrivelmente sofisticadas como somos nós, né? Aqui do Madre a gente tenta fazer com que vocês peguem esse conteúdo e desenvolvam raciocínio, criatividade e tudo mais, mas, via de regra, no Brasil a gente ainda tem um currículo muito acumulativo, onde você é julgado pela quantidade de informações que você é capaz de acumular, né? Seguindo adiante, um evento notável também nesse período foi a Coluna Prestes, um evento que acontece de 1925 a 1927, liderado por Luiz Carlos Prestes, um ex-tenente, né, um sujeito aí dessa classe média já mais letrada, já mais ligada a reivindicações sociais, a reivindicações políticas. E só que o Luiz Carlos Prestes ele entra para o Partido Comunista, ele vira um dos grandes quadros do Partido Comunista. E o Prestes, ele, como era, né, um tenente, um militar, ele tenta articular um movimento comunista no Brasil. Tem uma história, uma das histórias, das passagens mais bonitas assim e tristes da história do Brasil é do relacionamento do Prestes com a Olga Benário, e você encontra isso no filme Olga. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, para você entender um pouco mais do período e quem era Luiz Carlos Prestes, né? E porque o Partido Comunista Soviético manda Olga Benário para vir fazer a segurança de Luiz Carlos Prestes, eles se apaixonam, eles têm uma filha aqui, e sem querer dar spoiler, já dando, porque na história tem spoiler, a Olga Benário, ela vai, dentro da perseguição, depois que o Prestes vai sofrer com a Olga Benário vai ser entregue a Hitler, né, porque ela era judia e ela era procurada pelo governo alemão. Então, ela vai ser entregue por Getúlio Vargas para morrer num campo de concentração, né? E depois uma batalha muito grande, a família do Prestes consegue ter de volta, né, a Anita Leocádia, a filha deles. Enfim, é uma história bem bonita, bem interessante. Mas o que foi a Coluna Prestes? A Coluna Prestes, ela foi uma tentativa concreta de você estabelecer um golpe e você tentar a implementação do socialismo no Brasil, tá? A Coluna Prestes, ela caminha, né? Eles vão ser perseguidos pelo governo e eles vão estabelecendo marcha pelo interior do Brasil, e a gente tem registro que a Coluna Prestes passou muito perto de Lampião, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, né? Passou muito perto do bando de Lampião. E o que seria muito interessante esse encontro, né, de cangaceiros com os comunistas e tudo mais, talvez até um lado tenha fortalecido ao outro. Um pequeno texto aí para você ler sobre a Coluna Prestes está disponível no material que eu coloquei para vocês. Um conceito que é importante você trabalhar e você pensar sobre esse período é o contexto de banditismo social.
né? A ideia de que você começa a ter um grupo de fora da lei, esse banditismo social, ele parte da ideia de que você tem um grupo de fora da lei, e eles são ladrões, assim, ponto, não tem nada de revolucionário na ação deles. Mas é um movimento muito interessante no Brasil, que ele parte exatamente da falência desse Estado. Por quê? Eu falei para vocês há um tempo atrás que os fazendeiros eles tinham suas próprias guardas, né? Só que quando você tem um declínio no poder desses fazendeiros, no poder econômico desses fazendeiros, esses guardas, né, eles ficam meio que sem ter o que fazer, e eles são jagunço mesmo, eles são pessoas que sabem atirar, sabem viver em bandos armados. E eles começam a se organizar e fazer pequenos roubos. E um deles vai ser liderado por Lampião, um dos personagens mais emblemáticos da história do Brasil. Então tinha um chamado o bando do Lampião, que ele andava, né, pelo Nordeste e ele aterrorizava muito, assim, porque eles faziam saques e tudo mais, faziam roubos muito fortemente armado. E tinha a Volante, que era o grupo da polícia que ficava atrás deles e nunca consegui alcançar o bando de Lampião. Tanto que tem até a musiquinha, né? Acorda Maria Bonita, acorda Maria Bonita, acorda para fazer café, que o dia já vem raiando e a Volante já está de pé. Ou seja, esse grupo que está indo atrás de Lampião já está de pé e eles têm que fugir dessa Volante. E quem é a Maria Bonita? Maria Bonita era a mulher de Lampião. E Maria Bonita tem uma história muito interessante, porque quando Maria Bonita entra pro bando de Lampião, ela meio que dá uma moralizada nas coisas, assim. Maria Bonita, ela proíbe que se roube de pessoas pobres, ela proíbe o estupro. Então, isso vai dar um ar, assim, para Lampião, pro bando de Lampião, uma coisa meio justiceira, que só vai roubar dos ricos e tudo mais, né? Só que roubava dos ricos, mas ficava com eles mesmo, não fazia qualquer tipo de distribuição. Mas por que que eles entram tanto nesse imaginário das pessoas e eles eram vistos como heróis, assim? Porque o bando de Lampião ele vai surgir como quase que a única força capaz de frear o poder daqueles fazendeiros. O bando de Lampião vai ser assim, é quase que uma vingança do mundo contra aqueles fazendeiros tão poderosos, porque todos eles se pelavam de medo, de Lampião. Você pode enxergar um pouco do que era o cangaço de uma maneira estereotipada e de comédia, quando você assiste o filme O Alto da Compadecida, que é um puta filme legal pra cacete, assim, de ver. Ele é muito engraçado mesmo. Não é um filme chato, assim, de assistir. E tem uma coisa meio estereotipada do cangaço ali, de como ele botava medo na polícia. E a polícia realmente se cagava de medo do bando de Lampião. Até que o bando de Lampião sofre uma emboscada e, e vai ser preso. E acontece um troço muito mórbido, assim, muito bizarro. Vocês já viram quando tem apreensão de drogas, que a Polícia Federal coloca assim, né, numa mesa as drogas e as munições, aí faz uma letrinha, faz um trocinho bonitinho? Fizeram uma coisa meio parecida, só que foi com a cabeça dos cangaceiros. Então, se você fizer uma breve pesquisa na internet e colocar cabeça de Lampião e cabeça de Maria Bonita, você vai ver a cabeça deles, assim, da maneira, colocaram numa prateleirinha para todo mundo ver, porque eles prenderam o bando e na troca de tiro ali alguns morreram, outros tiveram sua cabeça decepada, e essas cabeças elas foram expostas, assim, ao público, dando a esse ar, né, dando para Lampião esse ar completamente mítico, né? E o banditismo social ele passa por isso, porque é um movimento um movimento criminoso, é um movimento violento, só que ele entra no imaginário popular como uma justiça dos mais pobres contra os mais ricos, né? Digamos assim. Ah, e por fim, a gente vai ter, né? A gente mencionou em sala a revolta da vacina, e eu deixei para uma reflexão no final da revolta da vacina, ah, o fato da gente estar vivendo esse período, né, de pandemia e tudo mais. A gente teve uma discussão muito grande do papel do Estado na saúde pública. Isso é uma das questões que eu coloco para vocês no roteiro de estudos, né?
para a gente discutir essa questão, qual é o papel do Estado efetivo numa pandemia? Porque a pandemia de coronavírus, ela trouxe um ressurgimento do papel do Estado no controle da vida das pessoas, né? Decretando lockdown, e medidas sanitárias extremas de controle de entrada e saída em cidades e tudo mais. E a gente fez um sério questionamento qual é o limite do Estado nesse controle da vida das pessoas, entendendo a saúde como um bem coletivo. E uma das coisas que a pandemia fez a gente pensar de novo é que a saúde ela é uma questão coletiva, ela não é uma questão individual. Então, não basta uma pessoa estar saudável no meio de um bocado de pessoas doentes. Não, não basta você ter um grupo social sem determinada doença e outro grupo social com a determinada doença. A gente entendeu que a saúde ela é uma questão coletiva. Ou você pensa na saúde coletivamente, ou você não pensa em saúde. Porque pensar em saúde é pensar propagação de vírus, é pensar em esgoto, é pensar em tudo mais. E qual é o papel do Estado nisso? Né? A pandemia recente deixou essa reflexão. Mas o que que aconteceu em 1905, né? Quando a gente tinha uma epidemia muito grande de varíola no Rio de Janeiro, e você precisa ter uma percepção boa da conjuntura. Qual era a conjuntura? Onde entra essa pandemia? Naquela cidade que eu falei para vocês, que era aquela cidade totalmente desorganizada, totalmente desordenada, muito propícia a doenças urbanas e tudo mais. Só que era uma cidade também extremamente violenta com os moradores da periferia. Então, você, quando tem uma política pública, não era uma política pública estabelecida a partir de campanha de conscientização ou coisa parecida, né? Eram políticas públicas extremamente violentas. Aí começam a campanha, o Oswaldo Cruz ele coloca assim, fala esse entendimento, tá? Para quem chegou até aqui para responder o roteiro de estudo, isso é a percepção coletiva da saúde. É o que o Oswaldo Cruz ele vai chegar e ele vai falar assim. Ele vai falar assim, olha, a gente precisa entender que a saúde ela está ligada a meios de vida e a gente só pensa na saúde quando a gente pensa numa cura, numa solução em massa. Aí o Oswaldo Cruz ele vai fazer isso, olha, a gente vai ter que vacinar todo mundo. Se a gente não vacinar todo mundo, não vai resolver. Aí você pega aquele estado extremamente truculento, que eu já tenho contado para vocês como era, aquele estado extremamente truculento, ele vai pegar e ele vai cuidar dessa história da vacinação. Aí vai vacinar todo mundo. Não, vamos vacinar todo mundo. Só que, pô, o Estado ele entra nas áreas de periferia, aquele mesmo Estado que estava entrando nas áreas de periferia para botar a casa abaixo, ele está entrando para vacinar as pessoas à força. Só que as pessoas não sabiam o que era uma vacina, né? Não existia veículos de comunicação, imprensa. Por exemplo, hoje em dia, o movimento anti-vacina é um movimento essencialmente estúpido, baseado num método científico chamado burrice, né? Porque num meio de informações onde existem valores que são incontestes. Vacina é bom, ponto. Qualquer coisa que parta disso é movimento conspiratório, né? A ideia que a vacina causa autismo, né, que já foi veiculada e é uma bobagem conspiratória. A ideia de que a vacina ajudou a acabar com a poliomielite não é conspiratório, é fato, é número concreto. Então, ok. Só que naquela época você não tinha essas informações. Né? Naquela época você não tinha, as pessoas não sabiam efetivamente o que era uma vacina. Aí, de repente, e assim, a gente precisa colocar alguns elementos nessa discussão da revolta da vacina, que é o seguinte, não tinha seringa descartável, a seringa era um troço bizarro, monstruoso, muito mais parecido com um instrumento de tortura. A vacina, ela deixava uma ferida, ela era dolorosa, aí começam a surgir boatos também, que os agentes da vacina estavam tocando no seio das mulheres, estavam abusando. Aí você vai ter uma rejeição natural da população contra a vacina. Então, assim, não é que os caras eram tudo burrão, assim, não queria vacina porque era estúpido. Os atuais, sim.
né? Mas naquela época você tinha uma desinformação sobre o que era vacina. Aí você tem uma coisa que você não sabe o que é, que vai ser aplicada por um Estado que a única coisa que você conhece desse Estado é a violência. Então esse Estado ele vai entrar com violência e as pessoas vão reagir, vão falar, não quero esse exército aqui, porque eu ia o agente de saúde junto com as forças policiais, né? Isso vai gerar uma revolta, a população se volta contra o Estado. Então, assim, a população brigou para não ser vacinada? Não. A revolta da vacina, ela é a continuidade de um processo de tensão entre o Estado e a população excluída das ruas do Rio de Janeiro e a população que convivia com essa violência do Estado. Gente, tem um milhão de coisas para falar sobre a Primeira República, mas aí eu passaria o ano inteiro falando, mas o roteiro ele é mais ou menos isso que vocês têm nos slides, tá legal? Se você for um pouco atento, na hora da prova você vai perceber que nesse vídeo eu lancei algumas dicas das alternativas corretas da prova, ok? Grande beijo.